Olá, está no ar o Gente da Gente, um programa de entrevistas que a gente chama hoje de podcast. E nós sempre convidamos pessoas, não é, que se destacaram em Divinópolis, em vários os setores. Gente da Gente, até o nome do nosso podcast, que tem o prestígio cultural da Unimed Divinópolis, tem a direção de estúdio de Lincoln Clóvis, também com imagens de Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. E como a gente faz em todos os programas, a gente pede para você dar o seu like, não é? Para nos ajudar na audiência, confira, toque o sininho. E hoje nós vamos fazer um papo muito especial aqui com um jornalista, com um repórter cinematográfico. Ele, dentre as aventuras que ele viveu no campo do jornalismo e da reportagem cinematográfica, ele me dizia que participou da Guerra do Mali, né? O Heron de Paula. Heron de Paula, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Garcia. Obrigado a todos da TV Grande 10 pelo chamado. Fico à sua disposição aqui. O Heron é figura conhecidíssima nos nossos meios de comunicação, mas eu gostaria, como eu faço aqui em todos os programas, eu faço até questão de falar sobre Primeira Família, porque nós estamos num ambiente muito doméstico e é bom que as pessoas conheçam, né, a fundo a origem. Sua família, Heron. Tá, meus pais, né, meu pai é de Leopoldina, minha mãe de Cataguases. Meu pai veio para Divinópolis a convite do Fábio Notini para montar os teares da FITED. Então meu pai veio para cá, né, dois irmãos os mais velhos, o Marcos e a Aparecida, já eram nascidos na Zona da Mata, e nós somos 7 irmãos, os outros 5 nasceram todos em Divinópolis, né? É bom para as novas gerações que Fábio Notini foi um dos mais notáveis políticos e prefeitos de Divinópolis, né? Sim, com toda razão. Fábio Notini, ele foi além de um grande político, uma grande pessoa também. É uma pessoa eu conheci, foi muito importante na vida do meu pai também, né? Porque ele, quando eu trouxe meu pai para cá, o acolheu e acolheu a nossa família. Então, assim, meu pai montou os teares da FITED, né? Então, assim, eu tenho, além da admiração que eu tenho pelo Fábio Notini, né, esse carinho muito grande pela família dele. Ô Heron, quando é que você começou os estudos e tal, aí atravessou aquelas etapas, e quando é que você descobriu que você tinha esse veio, né, jornalístico? Então, o que acontece? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que, na época, tinha comprado uma câmera Super 8, né, foi o Carlos Martins, trouxe uma Super 8 e a gente ficava brincando de filmar ali, né? Então, eu lembro que a gente rodava, fazia os filmes, mas a gente tinha que mandar revelar isso na Argentina. Né? Oh, na Argentina? Você mandava para fora para revelar o filme Super 8 e a gente colocava na maquininha para poder projetar o filme na parede para ver. Então, de lá para cá, eu comecei a enveredar nesse meio de filmagem, de amor pela câmera, e até depois eu passei para trabalhar com o meu irmão. Era o Ricardo e o Marcos montaram a RM, era uma produtora, né? Então eles faziam muito serviço social e eu trabalhava com ele, né? E desta época para cá eu fui enveredando, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Mas tem Você escolhe ano ou década? Tem umas 4 décadas para mais, para trás. Um abraço para o nosso Carlos Martins, né? Foi um dos pioneiros aqui, né? Sim, o Carlos foi um dos pioneiros aqui em Divinópolis. É verdade. Daí os estudos e tal, você fez jornalismo? Sim, fiz jornalismo, né? Foi na Católica em Belo Horizonte. Mas daí, eu estava aqui em Divinópolis, na realidade, o Jaime Martins montou a Fundação Jaime Martins, né? E foi o projeto de montar a TV Grande 10. Isso foi em 2007, se não me engano, ou antes um pouco.
E a gente conversava muito na Siderúrgica, São Cristóvão, nesse projeto de montagem. Eu lembro do Garrincha, da Sandra, Helena, que ficava ali nas reuniões na Siderúrgica com o Jaiminho. Então o projeto era criar uma logomarca, era fazer uma vinheta, porque a gente queria colocar essa TV no ar. Então foi feita uma vinheta em 3D, isso foi confeccionada fora de Divinópolis, não sei se foi Rio ou São Paulo, não me engano. E quem fez a trilha sonora da vinheta da Fundação Jaime Martins e da TV Candidez foi o Túlio Mourão, né? Então a gente tinha essas vinhetas de abertura, encerramento, quando falava da Fundação e da TV Candidez, e a gente cortava o que vinha da TV Educativa para Divinópolis pelas botoeiras. A gente tinha umas botoeiras ali. Botoeiras o que é? Um painel de botão, você tirava sim. o sinal que vinha de fora e cortava para o seu que estava de dentro. Você dava um play no VT, porque a gente gravava, fazia muita coisa gravada, e gravava uma chamada, ou o Jaiminho falando. Às vezes tinha algum ator que vinha de Divinópolis, nós gravávamos ele, até aquele Geraldo Magela, ceguinho. Ah, sim. Grande ceguinho. Ele veio aqui, fez umas chamadas para a TV Candidez, né, falando da TV, e nós cortávamos, tudo era colocava no vídeo, dava o play e cortava no botãozinho, cortava o sinal que vinha da TV Educativa e colocava no nosso local. Evoluiu muito não, né? Demais a conta. Era o analógico no dedo ali, né? É verdade. Era mais simples, os recursos é evidente que avançaram, né? Mas era eficiente, né? Demais, era muito eficiente, né? E eu, assim, depois fui acompanhando essa trajetória. Nós montamos aqui um estúdio, na época, foi um estúdio que foi feito pelo Botura, que era da Telem, que é o pessoal de iluminação lá de São Paulo, que inclusive fez a iluminação do Teatron, né? Solindolfo Fagundes, aqui em Divinópolis também. Então a gente tinha uma assessoria muito profissional na época, e a gente tinha um painel de ciclorama aqui da TV Candidez, que a gente projetava as luzes das cores, vermelho, verde e azul para cortes de croma aqui. Então o nosso croma não tinha tecido nem pintura, era por efeito de luz. Então era muito bacana também isso. Era bem interessante, assim, era até moderno para a época, né? Foi até um efeito bem legal aqui. Nós estamos conversando aqui com o Heron de Paula, né, jornalista, repórter cinematográfico, contando também aqui nesse programa, nesse nosso Gente da Gente, um pedaço da história da TV Candidez, inclusive no seu começo. Ô Heron, e com esse avanço da tecnologia, você também, não é, fazendo essa construção da TV Candidez, depois você partiu para outros campos, não é? Deixou aqui a sua história gravada de um princípio que eu tenho a impressão que foi assim um pouco de dificuldade. Eu estava aqui formulando a pergunta e vou fazer agora, por exemplo, porque eu estava aqui também na época e me lembro de dizer o Jaiminho e o pessoal da TV, a Sandra Helena, o Sinfrônio Veiga, né, que era o diretor de jornal, que a TV Candidez, naquela época, superava até algumas emissoras da capital em tecnologia, em avanço, em profissionalismo, né? Sim, com toda certeza. Nós tivemos um apoio de profissionais muito bacanas aqui. Jorge Clayton, Sinfrônio Veiga, quer dizer, que veio fazendo essa formação até mesmo dos profissionais. Eu não fiquei este período aqui na TV, né? Eu parti, em 90 eu fui para a TV Educativa e lá eu fiquei no Rio de Janeiro durante um ano trabalhando na TV Educativa, então eu fazia o programa Sem Censura, fazia Rio Show, fazia o programa de esporte com o Serginho do Boccaccio. Então, assim, nesse período fui aprendendo mais a questão do jornalismo na TV, né? Trabalhando, na época a gente trabalhava com o Matic, então a gente tinha o gravador, comecei como operador de um Matic, então a gente trabalhava com o gravador, com o cabo e o cinegrafista ficava com a câmera. Eu armava o play, rec, pause, regulava o volume da gravação com fone de ouvido, regulava os VUzinhos e o cinegrafista apertava o rec e ia embora.
né? E isso foi evoluindo, obviamente. Você até me contou aqui que você gravou futebol aí na praia com temperatura ambiente, é claro, na praia, na areia, de 60 graus, né? E isso de calça jeans, de tênis, de camisa manga comprida, porque na TV você está carregando o equipamento tá com sensação térmica de 60 graus. O celular você faz tudo, né? Grande parte melhorou bastante. Principalmente o factual, o rápido, né? Que tem que ser rápido. E com qualidade. E com qualidade. Então, depois vieram as câmeras com camcorder, né? Que eliminou o Mati, que tirou o gravador fora. E de lá para cá eu fui também trabalhando, né? Voltei para Divinópolis, depois o Júlio me convidou para Pará de Minas para ajudá-lo a montar a TV Integração em Pará de Minas. Lá fiquei, desde a construção física até a implantação. Fizemos muitas gravações em Divinópolis, né? Aqui, com os programas da TV Integração. E outros profissionais acompanharam essa evolução junto com a gente também, foi muito bacana. Daí eu saí para montar a minha produtora. Mas antes disso, a TV Alterosa estava vindo para Divinópolis também, né? Então eu precisava de um cinegrafista aqui. Eu fui o primeiro contratado para a TV Alterosa. Então a TV Alterosa era eu e um carro. E o Evandro Araújo? Não, o Evandro veio depois, na realidade. Eu tenho um fato bem interessante, porque era só eu na TV Alterosa. Eu estava lotado em Belo Horizonte ainda. Ah, sim. E eu trabalhava muito com o Rogério Correia. Ah, hoje é narrador da TV Globo, narrador de futebol. E naquela época eu lembro que tinha um programa do Aqui Agora. Uhum. E a gente fazia Aqui Agora em Belo Horizonte. Então um dia eu e o Rogério Correia nós fomos fazer uma filmagem da pedreira Padre Lopes. Estava tendo um tiroteio, então era aquela questão de você correr com a câmera na cabeça. Eu lembro direitinho do Rogério Correia falando com imagens de Heron de Paula, Rogério Correia, Aqui Agora. Eu não esqueço nunca essas... São aventuras. Depois você vai contar uma aventura pior do que correr na favela. Tem. Mais pra frente. Mais pra frente. E daí foi, até montamos a TV veio para Divinópolis, de fato. E eu chamava o Evandro Araújo, eu falei, Evandro, eu não tenho repórter, você podia me ajudar lá nas sonoras, né, nas entrevistas, você não aparece não só o microfone ali, porque não tem um vínculo empregatício com a TV. E nisso o Evandro me acompanhou durante um período. Aí veio a trabalhar na TV Alterosa e fez um grande trabalho aí. Né? Marcou, né? Marcou. E depois disso eu montei minha produtora. E quando eu montei minha produtora de vídeo, a TV Integração, a União, veio para Divinópolis, a Globo. Uhum. E também não tinha ninguém para ocupar a vaga. Vai atrás do Heron. Aí eu fiquei trabalhando, eu fui o primeiro contratado da TV União, TV Integração de Divinópolis. Trabalhei 30 dias fichado com o CLT, mas até eles contrataram alguém para assumir essa posição. O seu objetivo era evoluir com a sua produtora, né? Sim. E por aí foi. Aí eu fui fazendo cursos, fiz um curso para a operação de câmera estabilizada, que é o Steadicam, na Academia Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, que era o Lula Araújo, que foi meu mestre, e aprendi a fazer câmera estabilizada com esse equipamento. Comprei o equipamento para mim, e depois, posteriormente, eu fui convidado a dar aula na Academia Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, para formar operadores de câmera, para fazer a habilitação no Steadicam, para operar no Stead e tudo. Fizemos curso cooperativo, eu formei 6 profissionais da Rede Globo no Rio, que trabalhavam no Fantástico, no Globo Repórter. Nós fizemos um curso cooperativo dentro da Globo e da Academia de Cinema. E de lá, nós fizemos também, fui caminhando e fui trabalhar com cinema também. A convite até mesmo através do Steadicam, que me levou para esses meios, né, através da Academia de Cinema, eu conheci o Carlos, que é o dono da Vison, e a Vison Filmes me chamou para a gente gravar o primeiro Blu-ray gravado no Brasil. Olha, rapaz. Que foi gravado com o Hit, que era um DVD dele, que é ao vivo no estúdio. Então eu fui o câmera principal trabalhando com a Steadicam, nesse primeiro Blu-ray gravado no Brasil pelo Hit, com a Vison Filmes. E de lá eu fui gravar também, comecei a gravar minisséries. Eu gravei Conselho Tutelar, foi a primeira temporada, a segunda temporada. Um último projeto em cinema, fizemos também outros projetos de cinema, né, de longa-metragens. E trabalhei também, agora um último que foi um Poema, que é um filme do Jay Wacker,
que é um musical muito bacana também. Eu trabalhei com habilitação de Steadicam. E tem um outro filme que nós gravamos com o Gracido Júnior, com o Zezé Mota. Então, assim, tem uma série de eventos aí. E sempre ia para Rio ou São Paulo gravar, fazer alguns trabalhos com produtora, até mesmo trabalhos para redes corporativas, para empresas, comercial de TV, que tinham grandes investimentos, né? Sempre ia e voltava para cá, sempre estava aqui em Divinópolis. Estamos conversando com o Heron de Paula, jornalista, repórter cinematográfico, remontando a história da TV Candidez e falando da sua carreira. Você está falando aí, está discorrendo sobre um assunto muito vasto, e eu fico aqui, né, enquanto você fala, prestando atenção e pensando uma coisa. Nós temos aqui uma faculdade de jornalismo da UENG. E não só aqui, como, não sei, né, eu não conheço outras praças neste segmento. As televisões não têm, assim, aulas para que os seus alunos, os futuros jornalistas, também se enfronhem nesse segmento? Olha, o que acontece nas universidades, existem muitas oficinas, né? Hoje em dia, os laboratórios de TV, né, que existem dentro das faculdades já trazem muita carga para suas escolas, né, para as universidades. Eu não sei como que é aqui na nossa região. E também de uma maneira em geral, né, porque eu acho isso da maior importância. Por exemplo, eu que trabalho no rádio, né, na locução e coisa e tal, fui até fazer algumas palestras aí na faculdade da UENG, e sempre notei que o nosso jornalismo, não sei se é um costume ou uma janela de televisão, não se abre para esse segmento técnico como você tem. Sim, eu até uma vez fui até sondado para dar um cursos pequenos, né, cursos de férias, entre férias, porque eu também sou formado em direção de fotografia, então essa questão de direção de fotografia, de iluminar um set, de estúdio, de filmagem, de como que o jornalista, na hora da entrevista na rua, deve posicionar o entrevistado em questão da iluminação, de tirar sombra, de tirar muito highlight que vem de trás queimando ou saturando mais a luz externa. Então, assim, esses conceitos seriam bem interessantes para quem está começando ou quem está fazendo. E seria bem interessante mesmo de ter um projeto assim. Eu sinto falta de... meus filhos eu tenho 2 filhos jornalistas, né? Deixa eu fazer aqui o meu... Sim, claro. O Garcia Júnior. Eu sou o sênior, ele é o júnior, lá na TV Record. E tem o Ulisses, que você conhece, que está na TV Bandeirantes. Então, eu acompanhei, né, o curso e tal. Eles nunca me comentaram isso, e eu sempre perguntei para eles. Eu até citava o Canal 100, que tinha aquele jornal da tela na televisão, e filmava no ângulo paralelo ao campo, né, do fosso. Sim. E muitas das vezes mostrava tal, são as pernas dos jogadores e coisa e tal. E naquele tempo a gente já ouvia dizer que daqui a pouco eu lembro o nome do cinegrafista, Francisco Torturra, se não me engano. E ele foi dar curso, palestras e nas faculdades, nas universidades. E aquele ângulo de filmagem, eu não sei se é porque não tínhamos muitos recursos, né? Aquilo foi exibido até nos Estados Unidos, na Inglaterra, aquela filmagem inédita, com umas imagens que ninguém havia pensado nisso no mesmo plano do campo de jogo. Essa imagem até o nome, chama low mode. Porque é a imagem que está do nível do chão embaixo ali. Né? Então, quando a gente faz operação de Steadicam, quando a gente vai fazer uma perseguição num set ou numa rua, alguma coisa, você quer mostrar os passos ou os pés. A gente vira esse equipamento, que é a posição de low mode, e navega com a câmera no chão, correndo pelos pés da pessoa, sabe? E isso é novo? Não, na realidade assim, porque como é uma coisa americana, que veio do cinema e veio para fora,
né? Porque era muito usado no cinema, esse tipo de linguagem, porque são várias as linguagens de ângulos diferentes. Linguagens técnicas. Técnicas que as pessoas não conhecem, às vezes. Eu, inclusive, na época eu ficava admirado e não tenho certeza, mas penso que aquelas imagens foi motivo de estudo e de aulas nas faculdades nos Estados Unidos, em vários países, Inglaterra, por causa do nosso fraco recurso técnico, né? É uma maneira de suprir a deficiência técnica. Sim, com toda certeza. E aqui, eu lembro muito bem que aqui no Brasil tinha o Dib, até faleceu, que foi o melhor operador de câmera na mão. Uhum. Então ele fazia planos com a câmera na mão, sem, né, carregando, passava por muros, ele fazia isso no cinema com uma questão técnica muito grande, com uma habilidade perfeita. Então isso veio mesmo para mexer até mesmo com esses, instigar, né, os cinegrafistas de outros ângulos, de outros olhares, né? Agora falando do Heron de Paula, toda essa gama de conhecimentos que você pegou, qual deles e qual participação sua foi mais importante na construção desse seu currículo? Assim, teve um momento, teve uma época, teve um trabalho? Mas, na realidade, por todos esses períodos, até hoje eu estou aprendendo, na realidade. A gente está sempre aprendendo. Quem diz que sabe tudo, já botou ponto final, né? Já. Então, uma hora você está fazendo... há pouco tempo atrás fui fazer um comercial, uma produtora de Belo Horizonte me chamou para fazer um filme, nós fizemos um filme, uma produtora, então, novas tecnologias, né, outros equipamentos, então a gente está sempre aprendendo a trabalhar com esses recursos. Mas, assim, dentro desse universo todo, assim, várias passagens da minha vida foram muito interessantes. Uma delas, o Emerson Penha, que era aqui de Divinópolis. Foi chefe de gabinete do doutor Aristides Salgado, uma coisa assim, um repórter de televisão, uma inteligência. Jornalista, uma poliglota. Inteligência, poliglota. Eu lembro que ele, com 19 anos, se não me engano, era chefe de gabinete do ex-prefeito Aristides Salgado. Sim. Um faro jornalístico impressionante. Impressionante. Um homem de uma redação ímpar, assim, os textos maravilhosos, um cara foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional também. Fato é que em 2013 ele estava fazendo um dos últimos trabalhos para a IBC, que é a empresa brasileira de comunicação, que é a TV oficial brasileira. Ele me chamou para a gente fazer um documentário na costa escrava, da África. E fomos para a África, né? Pegamos um voo em São Paulo e fomos parar em Frankfurt, da Alemanha, para a gente fazer uma parada em Frankfurt, e de Frankfurt a gente vinha para a África. Só que chegamos em Frankfurt, lá com equipamentos, com gravador externo, com outros equipamentos. E os alemães vindo aquilo lá, levou a gente para uma salinha e começou a questionar que equipamento que era aquele. Tá. E já com cotonete, colocando o negócio no dedo, passava numa maquininha, parecia um raio-x. Nós ficamos ali um bom período, porque achavam que poderia ter alguma coisa, ou bomba, ou sei lá o que era, mas enfim, saímos de lá. Serviço secreto? Saímos da Alemanha e fomos embora para a África. Que país da África? Nosso primeiro pouso foi em Dakar, no Senegal, que também foi um outro percurso bem estranho, porque eu peguei minhas malas e já posicionei esperar para o Emerson Penha, tinha um policial, podia ser federal, um africano, sentado na cadeira, olhou para mim, já virou, Leblanc, s'il vous plaît, passaporte, monsieur. Aí eu, pronto, já aconteceu alguma coisa. Traduz aí, o branco. O branco. Me dá o seu passaporte aqui, por favor. Me deu o passaporte e ficou com o passaporte, não me entregou mais. Eu falei assim, como é que eu vou sair daqui? Aí veio o Emerson Penha e pegou, eles estavam achando que a gente estava, vamos pôr uma salinha para fiscalizar. Achei que fosse algum droga, estava procurando droga. Terrorista. Fomos para uma sala, pegou mais uns dois e fomos para essa salinha, vamos lá. Enfim. Aí liberou, eu lembro direitinho, o Emerson
até discutiu com ele, falou, viajo o mundo inteiro, isso nunca me aconteceu. Falando inglês, né? Falando em francês. Francês. A África geralmente é francês. Em alguns países ali, uns do lado do outro, uns fazem inglês, outros francês, mas saímos do Senegal. Mas quando nós chegamos na África, havia acabado de estourar a Guerra do Mali. E como nós estávamos lotados pela Empresa Brasileira de Comunicação, que é a EBC, a TV oficial brasileira, nós viramos correspondente de guerra. Então nós fomos do Senegal para o Mali. Ficamos, né, na capital, Bamako, e ficamos no Radisson, um hotel 5 estrelas lá, maravilhoso, mas toda a imprensa no mundo inteiro estava lá. O show, o pessoal da Globo, tinha repórter da China, tinha gente do mundo inteiro nesse hotel. E lá ficamos durante 14 dias, né, indo para os campos de batalha. A gente ia para campos de mutilados, porque ali se uniram... Você correu risco de vida em algum momento? Não sei, porque na realidade... Era tiro para todo lado. A gente não sabe. A gente ia dormir, a gente escutava barulhos explosivos porque lá, o que aconteceu? Eram os rebeldes tuaregues, mas o pessoal da Al-Qaeda se uniram, já tinham dominado 2/3 do Mali. E aí, como o Mali era a antiga colônia da França, a França, com o auxílio logístico dos Estados Unidos, colocaram mais de 3 mil homens, 30 mil homens, sei lá, em poucos dias, 3 dias. Então, o aeroporto do Mali virou um serviço para colocar virou um batalhão. Aqueles aviões que abriram a frente, saíam veículos. Aí eu lembro. Aquilo foi fantástico. Lembro de lá, não, lembro de ver no cinema. Então a gente saía, mas a gente saía pela manhã, iam nas cidades retomadas, iam caminhando ao longo, que iam do Mali até pegar o deserto do Saara, e ia como se para Timbuktu, outras cidades, rumo ao Marrocos. Mas aí a França chegou com essa logística toda e colocou o povo para correr, porque era muito poder, armamento muito forte. Era a potência, sempre foi uma potência a França, né? Foi muito importante. Mas nós vimos muita pobreza lá, né? Os campos de mutilado, por exemplo, o pessoal que eles roubavam a gasolina para vender, para colocar numa moto, o pessoal mutilavam esses jovens em praça pública, cortavam uma das mãos dele para eles não trabalharem mais como motorista ou com nada. Então eles vendiam, na beira da estrada, vendiam cigarros, vendiam gasolina. E essas pessoas eram muito tristes, eram criancinhas, eram pessoas assim, muito pobres mesmo, e, assim, e a guerra, ela sempre traz muita tristeza e muita morte, né? Então, assim, a gente não sabe ao certo, porque a gente saía de manhã e tinha que retomar, voltar antes das 6 horas da tarde. Porque em qualquer fronteira que você passe depois, que a gente passasse depois das 18 horas, tinha um atirador com ordem para matar quem passasse a fronteira. Uma dessas investidas, já era mais das 6 horas e não tinha como a gente voltar, nós tivemos que dormir no meio do deserto, né? Então, eu acho que o momento mais crítico foi este, que nós tivemos que dormir que era o nome Perotê, que era como se fosse uma zona boêmia da África, lá umas casinhas de cimento sem janela, com um colchão de alvenaria e telhado de zinco, sem janela nenhuma, muito pernilongo. E o Penha falou assim, Heron, a gente não está fazendo nada aqui, a gente não vai conseguir dormir. Calor terrível. Vamos filmar a noite africana lá fora? Eu fui na cabeça do Emerson Penha, peguei o tripé, a câmera e fomos para a rua. E a gente estava colocando o tripé lá fora, apareceu um africano de uns 2 metros e alguma coisa, com uma AK-47, sei lá o que era aquilo. Aquele fuzil russo, né? E começou a falar um dialeto que a gente não entendia. E o nosso guia, que é o Cissé Garret, que estava no 4x4, dormindo dentro do carro, ouviu e chegou lá apaziguando, né, e traduzindo, falando que são jornalistas brasileiros, eles não estão sabendo de nada. Vocês estão doidos, estão querendo levar um tiro na cabeça, eles estão no meio da guerra.
Então, eu acho que foi um momento que nós passamos um pouco de aperto aí, foi esse. Estamos conversando com o Heron de Paula aqui, jornalista, repórter cinematográfico, contando uma aventura na África. Isso para você não é novidade, o mundo continua cada vez pior, essa guerra Israel-Irã, né, não? Estados Unidos metido no meio. Não mudou nada, né, Heron? Olha, só mudou a tecnologia. Mudou a tecnologia. As guerras agora são em outro nível, não né? precisa nem estar presente, já tem os drones, já tem os mísseis. Mas é bem complicado. E eu lembro que isso foi... Eu voltei da África para o Brasil com outros olhos, com o coração com mais amor, né? Você passa a ver de outra forma de outro ângulo. Essas questões. Quando você está envolvido em ver essas pessoas, né, mutiladas, pessoas que sofreram com a guerra, famílias que se separaram, né, pessoas que morreram, gente que às vezes o ônibus chega com várias pessoas numa aldeia. Então, assim, nós pegamos essa emoção, foi uma coisa muito forte para a gente. Então, foi um dos grandes fatos que me marcaram minha vida profissional. São histórias vividas, né, por pessoas, histórias inesquecíveis, né, e que ajudam a formar o espírito da pessoa, né, muda muita coisa na vida da pessoa, no entendimento. E parou por aí ou você continua à disposição? Não, eu estou sempre à disposição, né? Na realidade, eu tenho, dos meus trabalhos agora, eu tenho feito bastante coisa, mais aqui em Minas, mais em Divinópolis, mas sempre que há um chamado para fora, eu estou indo. Você não teria coragem de ir lá para a faixa de Gaza, aquele coisa? Não, acho que não. Você não estranharia, não, Não né? estranharia, não, mas eu acho que eu não gostaria de ir mais para... A idade passou. Me envolver com isso, passou. não. Prefiro ir trabalhar no cinema, dar um curso corporativo, né? Poder até fazer um curso de férias para o pessoal de jornalismo, de operadores, mas ficar mais quieto. Para encerrar, Heron, está faltando alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, sim. Assim, que a gente não tenha, às vezes, falado. Porque o nosso programa aqui é um programa, como eu estava dizendo, um podcast, é um programa que não tem, assim, um roteiro de novela, um roteiro de filme de guerra, né? Não tem nada disso. Mas então, está faltando alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só quero agradecer ao convite da TV Candidez e agradecer meu pai também, porque acho que o que eu trago na minha vida, o que eu trago na minha história, vem muito da criação do meu pai e da minha mãe, né? São exemplos e que me alinharam, me direcionaram nesse caminho. Então, eu tento passar isso para minhas filhas também, né? Quem eu sou, para onde eu quero chegar. Então, assim, eu acho que o caminho ainda está para vir, né? Você me falou aqui, seu pai morreu com idade avançada e não tem muito tempo, né? Não, papai morreu com 104 anos. Uhum. Um senhor, assim, totalmente independente, às vezes lia sem óculos, tomava banho sozinho. Era jornalista também, não? Não, papai não, mas ele colocou meu nome de Heron em homenagem ao Heron Domingues, o repórteresso. Alô, repórteresso, alô, aqui fala o seu repórteresso, testemunho ocular da história. Exatamente isso que ele... Você refez as palavras do meu pai, ele falava desse jeito, Domingues. A Rádio Nacional, que é o embrião, o começo de tudo que tem aí, TV Globo, SBT... e CNN no Brasil, né? E sem querer e sem almejar isso para mim, eu acabei enveredando esse caminho. Heron, muito obrigado. Eu agradeço. Foi enriquecedora a sua entrevista aqui, inclusive você remontando uma parte importante da história de onde nós estamos falando, que é a TV Candidez, né? Fico muito feliz, fico muito feliz. Heron de Paula, gente da gente.